O sol começava a se despedir atrás das colinas suaves de Sarepta, colorindo o céu com tons quentes de dourado e violeta. Ali, entre casas simples de pedra e ruas de terra batida, vivia uma viúva com seus olhos já cansados pela dor e pela luta diária. Seus passos, lentos e silenciosos, a levavam até os portões da cidade, onde ela recolhia gravetos. Cada pedaço de madeira, por menor que fosse, era um tesouro, o último que a vida parecia lhe oferecer. Ela segurava firme o punhado de galhos, com as mãos marcadas pelo trabalho e pelo luto. O pouco de farinha no jarro e um restinho de azeite em sua botija mal dariam para mais uma refeição. Ela sabia aquele era o fim. Naquela tarde tranquila e amarga, a viúva ouviu uma voz vinda da estrada poeirenta. "Senhora, pode me trazer um pouco de água em um vaso?" Pediu um forasteiro, com a pele tostada pelo sol e os olhos firmes, mas gentis. Ela se virou desconfiada, mas viu que o homem não carregava armas, tampouco riquezas. Apenas um semblante de alguém que também conhecia o peso da fome e da sede. Já se afastava para buscar a água quando ele acrescentou, quase em súplica, "E também um pedaço de pão, por favor." Essas palavras caíram em seu coração como uma pedra num lago sereno. Ela parou, virou-se lentamente e falou, com a voz tremendo, "Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu ia preparar uma última refeição para mim e meu filho, e depois esperar a morte." Ela não chorava mais, as lágrimas pareciam ter secado antes da farinha. Mas o homem, que era o profeta Elias, não recuou. Ele olhou para ela com ternura e disse, "Não tenha medo. Vá para casa e faça como disse, mas primeiro prepare um pequeno bolo para mim com o que você tem e traga para mim. Depois, faça algo para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, a farinha do jarro não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra." A viúva segurou a respiração. Não havia lógica, não havia certeza. O pouco que tinha era insuficiente até para os dela, como arriscar tudo por um estranho. Mas alguma coisa naquela voz, naquela promessa singela, reacendeu uma chama que ela ainda não sabia que existia, fé. Fé não de quem tem muito e quer mais, mas fé de quem nada tem e mesmo assim crê. Ela voltou para casa, com os gravetos no colo e o coração em conflito. Pensava no filho, tão magro, com os olhos fundos, já sem esperanças. Pensava em suas mãos preparando o fogo, sovando a massa com o mínimo que tivera guardado. E mesmo tremendo, obedeceu. Preparou o primeiro bolo e, com passos hesitantes, levou a Elias. O profeta recebeu e deu graças, como quem abençoa o inesperado. Então algo extraordinário começou a acontecer. Quando voltou à cozinha e abriu o jarro, havia ainda farinha, bem mais do que esperava. A botija de azeite, embora inclinada, não se esvaziava. No dia seguinte, mais farinha. Depois, de novo azeite. Cada manhã trazia a mesma surpresa, o suficiente. Nada sobrava, mas nada faltava. Era um milagre silencioso, repetido com a mesma fidelidade que o sol nasce. Não com flashes ou trovões, mas com constância. Um gesto do Deus que vê o interior dos corações e age em meio ao ordinário. O filho da viúva, antes abatido, aos poucos voltou a sorrir. As cores da vida começaram a retornar àquela casa que já se preparava para a despedida. Elias, agora hospedado com eles, orava com frequência e ensinava sobre o Deus de Israel, um Deus que provê, honra a obediência e transforma a última esperança na primeira semente de milagre. Certa tarde, o menino correu até a mãe, rindo de uma história que Elias lhe contara. Ela o observou e pensou, como fui capaz de duvidar? Mas não se culpava. Ela também havia aprendido que fé não é ausência de temor, é coragem de dar um passo mesmo tremendo. Os dias se tornaram semanas e o milagre nunca cessava. A viúva, que antes ajuntava gravetos para morrer, agora servia pão quente a seu filho e ao profeta, noite após noite. A fome já não era dona da casa. E mais do que isso, a desesperança foi
desalojada. Em seu lugar, morava a confiança. Essa não era a história de uma mulher que venceu sozinha. Era a história de uma mulher comum, que escolheu confiar apesar de tudo. Não porque viu antes, mas porque ouviu uma promessa, e decidiu que uma promessa de Deus valia mais que sua última farinha. Hoje, talvez você esteja no limiar do desespero, juntando os últimos gravetos do que restou. Talvez ache que nada mais pode mudar, mas lembre-se, foi com quase nada nas mãos, mas com o coração aberto, que aquela mulher viu o céu descer em sua cozinha. Mesmo quando não há sobras, a graça de Deus multiplica o pouco. Fé não é ter, é entregar. E na entrega, Deus revela aquilo que não se vê, seu milagre diário, seu sustento fiel, sua presença constante.